Questão 17, enunciado. Situação hipotética 1. O presidente da República, eleito em 2018, assume o mandato em 2019. No início de 2020, vem a óbito. O vice-presidente assume o mandato. E no fim de 2020, devido à forte resistência popular e à falta de governabilidade, renuncia ao mandato em 23 de dezembro de 2020. Corrija aí, o enunciado está 2019, coloca em 2020. Situação hipotética 2. O presidente da República, eleito em 2018, licencia-se do cargo para tratar da saúde. O vice-presidente assume em junho de 2019. Em agosto, viaja para a Alemanha, ocasião em que foi vítima de acidente aéreo. O presidente da Câmara estava respondendo no STF por crime de corrupção e de lavagem de dinheiro. O presidente do Senado estava em viagem para os Estados Unidos da América. Com base no exposto, à luz da Constituição, responda. Letra A. Em que consistem os institutos da substituição e da sucessão? Letra B. Quais as soluções apontadas pela Constituição da República nas duas hipóteses? Eu sugiro que você abra sua Constituição e leia os artigos 77 a 83. Lê e relê. Depois você volta a assistir essa videoaula. Vai auxiliar bastante a compreensão do tema. Respondendo a letra A. Em que consiste os institutos da substituição e da sucessão? O presidente da República, que é o titular da chefia de governo e da chefia de Estado, ele pode se encontrar temporária ou definitivamente impossibilitado de assumir as atribuições do seu cargo, de exercer as atribuições do seu cargo. A diferença entre esses dois institutos reside justamente nesse detalhe, na possibilidade ou não de retorno ao cargo. Na hipótese de impedimento, por exemplo, se o presidente estiver licenciado para tratar da saúde, se ele estiver viajando, ou por qualquer outra razão que o impeça de exercer as atribuições do cargo, ele será substituído. Na hipótese em que o presidente não puder definitivamente assumir as atribuições do cargo, em razão de morte, renúncia ou impeachment, ele será sucedido. Então, apresentando o conceito, substituição é um instituto que visa evitar solução de continuidade, isso é, interrupção e, portanto, suprir o cargo do titular, quando este se encontrar temporariamente impossibilitado de exercer as atribuições do cargo. Substitui-se o titular nas hipóteses de impedimento, como já argumentei, como já falei, viagem ao exterior e licenças médicas. São dois exemplos. São substitutos do presidente da República conforme artigo 80. O vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Sucessão é o instituto que visa evitar a solução de continuidade, ou seja, a interrupção, e, portanto, suprir o cargo de presidente da República na hipótese de o titular não poder definitivamente continuar no exercício do cargo. Isso ocorre nas hipóteses de morte, renúncia ou impeachment. É o sucessor natural do presidente, o vice-presidente da República. E na hipótese de vacância dos dois cargos, do cargo de presidente da República e de vice-presidente da República, nós temos que analisar as regras que estão no artigo 81 da Constituição da República. E nós temos duas situações: vacância nos 2 primeiros anos do mandato e vacância nos 2 últimos anos do mandato. Só uma observação. Essas regras do artigo 81, elas só entrarão em cena na hipótese de o cargo de presidente e de vice-presidente vacarem. Porque se o cargo de presidente vacar e o vice-presidente puder assumir, ele assume até a conclusão do mandato do titular. Então, a primeira situação, vaga nos 2 primeiros anos do mandato. A Constituição determina a realização de eleições diretas para ambos os cargos, o de presidente e o de vice-presidente, no prazo de 90 dias após a abertura da última vaga. Na segunda hipótese, quando a vaga dos 2 cargos se dá nos últimos anos do mandato, as eleições serão realizadas indiretamente por meio do Congresso Nacional, que funcionará como um colégio eleitoral, e no prazo de 30 dias. Então, sintetizando, se os cargos de presidente e vice-presidente da República vacarem nos 2 primeiros anos do mandato, realizam-se eleições diretas no prazo de 90 dias, a contar da abertura da última vaga, da vaga de vice-presidente da República. Na hipótese das 2 vagas abrirem nos 2 últimos anos do mandato, realizam-se eleições indiretas por meio do Congresso Nacional, que funcionará como colégio eleitoral, no prazo de 30 dias contados
da abertura da vaga de vice-presidente da República. Feitas essas considerações, nós já temos condições de responder a letra B. Quais as soluções apontadas pela Constituição da República nas duas hipóteses? Vamos analisar a hipótese 1. O presidente eleito em 2018 assumiu em 2019, no início de 2020 ele veio a óbito. Aí o presidente assumiu o mandato e no fim de 2020, devido à resistência popular e falta de governabilidade, renuncia ao mandato no fim de 2020. Então percebam, gente, tanto o cargo de presidente quanto o cargo de vice-presidente vacaram nos 2 primeiros anos do mandato. Então, como a vacância se deu nos 2 primeiros anos do mandato, a solução apontada pela Constituição aqui é a realização de eleições diretas, no prazo de 90 dias contados da abertura da vaga de vice-presidente da República. Na situação 2, nós temos que o presidente da República, eleito em 2012, licenciou-se do cargo para tratar da saúde. O vice-presidente assume em junho de 2019 e em agosto ele viaja para a Alemanha, o vice-presidente, ocasião que foi vítima de acidente aéreo. O presidente da Câmara está respondendo ao STF por crime de corrupção e de lavagem de dinheiro. E o presidente do Senado estava em viagem para os Estados Unidos da América. Então percebam, aqui nós temos uma situação bem diferente da hipótese 1. O titular, que é o presidente, ele está licenciado. Ele não renunciou, ele não morreu e não foi condenado por crime de responsabilidade. Ele não sofreu impeachment. Então não haverá eleições para presidente nem para vice-presidente. Análise 2. O vice-presidente faleceu. Não há previsão constitucional para a realização de eleições exclusivas para o cargo de vice-presidente. Logo, o titular ele vai cumprir todo o mandato sem o vice. Terceira análise. O primeiro substituto na linha presidencial é o presidente da Câmara e o segundo presidente do Senado. O que ocorre aqui nessa hipótese 2? O presidente da Câmara está respondendo a crime de corrupção e de lavagem de dinheiro no Supremo Tribunal Federal. E o presidente do Senado está em viagem para os Estados Unidos da América. Em relação ao presidente da Câmara, o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da ADPF 402, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que os substitutos eventuais do presidente da República, caso figurarem na posição de réus criminais perante o Supremo Tribunal Federal, estarão impossibilitados de exercer a presidência da República, em que pese poderem exercer a chefia e a direção de suas respectivas casas. Então, o presidente da Câmara não poderá assumir, nessa hipótese, a presidência da República. Como o presidente do Senado está em viagem para os Estados Unidos da América, quem vai assumir a presidência aqui é o presidente do Supremo Tribunal Federal, até que o presidente do Senado retorne e possa assumir. Então essa é a solução que se apresenta para a hipótese 2. Então, sintetizando, o titular licenciado, que é o presidente, ele não renunciou, não morreu e não sofreu impeachment. Então não há eleições, portanto, para presidente. Por seu turno, o vice-presidente faleceu e não há previsão constitucional para eleições exclusivas de vice-presidente. O titular é que ele cumpre o mandato sem o seu vice. Depois nós vimos que o primeiro substituto na linha presidencial é o presidente da Câmara, logo depois o presidente do Senado e na sequência o presidente do Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu nos fins de 2016, na ADPF número 402, que os substitutos eventuais do presidente, se eles estiverem respondendo a processo criminal no Supremo Tribunal Federal, não poderão assumir a presidência da República, em que pese não haver impedimento para que continuem a chefiar e a dirigir as suas respectivas casas. A solução, portanto, na hipótese 2 aqui, é que a presidência será assumida interinamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal até o retorno do presidente do Senado, que está nos Estados Unidos da América.